Oi pessoal, sou José Luiz da Silva Neto e este vídeo é parte do trabalho final da disciplina Problemáticas da Educação Física do mestrado profissional em Educação Física, Unesp-UESP. O objetivo dessa proposta é sistematizar os conhecimentos tratados ao longo da disciplina por meio da construção e apresentação de um mapa conceitual. Para isso, utilizamos uma ferramenta gráfica que nos permite organizar ideias, conceitos e informações de forma esquematizada e hierarquizada, facilitando a compreensão dos temas e a identificação das suas conexões internas. A expectativa é que este mapa conceitual seja rico, detalhado e expresse um pensamento sistêmico, ou seja, que seja capaz de conectar de forma adequada as partes ao todo, promovendo uma compreensão mais ampla das dificuldades, dos desafios e das possibilidades que envolvem a docência em educação física. Então vamos ao conteúdo do nosso mapa. Quando falamos sobre as problemáticas da educação física, estamos nos referindo a um conjunto de dilemas concretos que afetam diretamente a prática pedagógica de professoras e professores em seu cotidiano escolar. Foram apresentadas 6 problemáticas, mais a reflexão de nossa própria prática, para detectarmos outras problemáticas. Esses desafios são profundos e vão além da sala de aula ou quadra. Envolvem dimensões estruturais, pedagógicas e culturais, que atravessam a formação, a valorização e o reconhecimento da disciplina no ambiente educacional. Estamos lidando com múltiplos fatores que impactam o ensino e a aprendizagem, exigindo dos educadores uma constante capacidade de adaptação, reflexão e reinvenção do seu fazer docente. Por isso, essa apresentação parte da necessidade de provocar reflexões críticas sobre essas questões e, ao mesmo tempo, apontar caminhos possíveis de superação, especialmente aqueles construídos a partir da prática e da escuta de quem vive a realidade da educação física escolar. É importante dizer que os temas que abordaremos aqui não esgotam todas as adversidades vivenciadas no chão da escola. Eles também não excluem outras problemáticas igualmente relevantes, que podem emergir de contextos pedagógicos específicos de cada professor ou professora. O que propomos é um ponto de partida para pensar, analisar e transformar juntos o ensino da educação física como um campo potente de formação humana, crítica e inclusiva. Começamos a apresentar a primeira das 6 problemáticas apresentadas nos artigos, e esta trata sobre as atuações docentes, especificamente sobre o abandono do trabalho docente, o artigo do professor Fernando Jaime Gonzalez, titulado Educação Física Escolar entre rola-bola e renovação pedagógica, foi o texto base para a reflexão. O abandono do trabalho docente, ele caracteriza-se por falta de uma intervenção pedagógica. A começar por reconhecer que o abandono ele não é uma ausência do professor, mas sim da sua presença sem compromisso pedagógico. Essa postura, ela traz práticas conhecidas como rola-bola, onde o professor apenas libera a quadra e deixa que os alunos se organizem por conta própria, sem mediação, sem planejamento, sem intencionalidade nenhuma. A prática do tipo rola-bola, ela revela desinvestimento pedagógico, revela uma lógica de desistência. O professor não ensina, não propõe, não intervém, ele se isenta do papel educativo e relega a espontaneidade aos alunos e a responsabilidade pelo processo de aprendizagem. O professor que abandona, ele limita-se a administrar tempo e material, ou seja, age como um supervisor passivo da aula, reduzindo controlar a bola, o horário e a disciplina básica, e não o conhecimento. O abandono docente exclui alunos das práticas corporais significativas. Essa falta de orientação prejudica principalmente estudantes menos experientes, inseguros ou tímidos, que são excluídos das vivências mais ricas da cultura corporal. A atuação docente tradicional foca em rendimento e exclusão. Mesmo quando não há abandono, o modelo tradicional, esportivizado, centrado na performance, muitas vezes exclui quem não se encaixa no padrão competitivo ou técnico esperado. A atuação inovadora busca ensinar com sentido. A inovação pedagógica, por outro lado, busca intencionalidade no ensino, valoriza o movimento como linguagem, cultura e conhecimento, e não apenas desempenho físico. O desinvestimento decorre de mudanças na área e insegurança docente.
Com o surgimento de novas abordagens críticas e culturais, a partir da década de 1980, muitos professores ficaram inseguros sem saber como adaptar suas práticas. Isso resultou em paralisia, resistência ou simples abandono. As más condições de trabalho dificultam a renovação pedagógica. Além disso, há fatores estruturais, baixos salários, falta de recursos e infraestrutura precária. Isso torna mais difícil romper com o comodismo ou buscar uma formação contínua. A cultura escolar inviabiliza a importância da educação física. Ainda é comum que a educação física seja considerada uma disciplina menor, muitas vezes usada como coringa para encaixar horários ou resolver problemas da gestão escolar. Disposições individuais e sociais influenciam o tipo de prática adotada. Sim, a história pessoal do professor, sua formação e suas experiências com o movimento influenciam se ele tende ao abandono ou à renovação. A superação do abandono exige formação, pesquisa e políticas públicas. Não basta responsabilizar o indivíduo, é preciso mudar estruturalmente a formação docente, valorizar a educação física na escola e promover práticas pedagógicas fundamentadas. O ensino com compromisso garante direito de aprendizagens. Em última instância, o papel do professor de educação física é garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento da cultura corporal de forma crítica, inclusiva e significativa. Então, a gente percebeu, pessoal, que temos 3 tipos de atuações docentes: a de abandono, ensino tradicional e a de renovação pedagógica. Detalhei todos, né? E, por fim, quando eu apresentar as outras 5 problemáticas, eu irei associar as problemáticas e suas relações. A segunda problemática apresentada, através do texto da professora Soraya Cristina Darido, intitulado Relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, trata de que a educação física escolar envolve a vivência e reflexão sobre o movimento. Essa temática parte e é marcada por uma ausência de mediação crítica entre o saber fazer e o saber sobre. A educação física escolar envolve vivência e reflexão sobre o movimento. Como? Porque não basta ensinar o aluno a fazer, é preciso também ensiná-lo a compreender o que se faz, por que se faz e qual o significado do que está sendo vivenciado. A tradição esportivizada reduziu a educação física ao saber fazer. Isso é fato. Durante muito tempo, a educação física foi ensinada quase exclusivamente como técnica esportiva, ou seja, aprender a jogar, correr, saltar, competir, sem nenhuma reflexão. A falta de articulação compromete a aprendizagem significativa. Sem a conexão entre fazer e pensar, entre prática e teoria, o conhecimento fica superficial e o estudante reproduz gestos sem entender seus sentidos culturais, históricos ou sociais. O movimento renovador propôs valorização dos saberes conceituais. Nos anos 80 e 90, propostas como a crítica superadora, construtivista cultural e outras passaram a valorizar o ensino dos significados do corpo e do movimento. A separação entre teoria e prática expressa distorção curricular. Hoje, em algumas redes de ensino, ainda se impõe artificialmente uma divisão entre aula teórica na sala e prática na quadra, impedindo abordagens integradas. A integração teoria e prática exige formação docente crítica. O professor precisa estar preparado para articular atividades práticas com discussões conceituais, com abordagens que contextualizem o conteúdo de forma integrada. A prática corporal deve articular-se com valores, cultura e história. Ao ensinar danças, lutas, jogos ou esportes, o professor pode e deve explorar seus significados sociais, seus valores simbólicos e sua historicidade. O ensino integrado favorece reflexão e protagonismo dos estudantes. Essa articulação, teoria e prática, permite que o estudante não apenas se movimente, mas compreenda o sentido que faz,
reflita e seja protagonista do seu processo de aprendizagem. A BNCC orienta o trabalho com múltiplas dimensões da cultura corporal. A base, ela estabelece que a educação física deve trabalhar com dimensões como fruição, análise, experimentação, protagonismo e valores, entre outras, né? A resistência à mudança dificulta a qualificação das aulas. A resistência dos estudantes, professores e até da gestão escolar em aceitar uma educação física mais reflexiva, que vá além do jogo livre e da técnica pura. Há no artigo também o exemplo da Mintonete, que demonstra a possibilidade de integração teoria e prática. Por exemplo, ensinar o vôlei por meio da história da Mintonete, explorando as regras, as transformações e a vivência corporal, é um exemplo concreto de como unir saberes conceituais e práticos. Terceira problemática: aspectos legais da educação física escolar. Texto de Fernanda Moreto Impolseto e novamente Soraya Cristina Darino, intitulado Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. A legislação educacional define a obrigatoriedade da educação física. Desde a LDB de 96, a educação física é componente curricular obrigatório mesmo no ensino médio, exceto para casos específicos previstos em lei. A Lei 10.793 de 2003 permite dispensas legais e culturais. Essa lei manteve a obrigatoriedade da educação física, mas abriu brechas para dispensas baseadas em idade, trabalho, filhos, entre outras, que gerou distorções. A cultura das dispensas enfraquece a presença da educação física no currículo. Nas escolas, muitos estudantes entregam atestados de academia, clubes ou médicos apenas para evitar as aulas, prejudicando sua formação. A leitura equivocada da lei gera a exclusão de estudantes da disciplina. A prática facultativa, não obrigar a prática física, é confundida com a exclusão completa da aula, quando na verdade a educação física deve continuar com atividades adequadas ao estudante, que às vezes está apenas limitado, mas pode participar de alguma forma. A autonomia escolar permite reduções indevidas na carga horária da educação física. Algumas escolas, com base nos seus projetos políticos pedagógicos, elas reduzem o tempo da disciplina ou priorizam outras matérias, diminuindo ainda mais sua importância. A educação física é vista como atividade opcional e dispensável. Por não ser tradicionalmente associada ao conhecimento acadêmico, muitas vezes a educação física é considerada um tempo livre ou recreativo. A desvalorização legal compromete a aprendizagem sobre cultura corporal. Isso impede que alunos tenham acesso aos conhecimentos sobre práticas corporais, privando-os do direito à formação integral. A revisão das leis pode garantir acesso pleno e equitativo às aulas. Rever as brechas da Lei 10.793 de 2003, principalmente das dispensas abusivas, é essencial para assegurar a presença da educação física na escola. A formação docente precisa atuar contra retrocessos legais. É preciso que o professor conheça a legislação, se posicione politicamente e lute por valorização institucional. A educação física deve ser reconhecida como componente curricular legítimo, não apenas como uma atividade física, mas como um espaço de conhecimento, cultura e desenvolvimento integral dos sujeitos. Quarta problemática: indisciplina e afastamento dos estudantes. A indisciplina e o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física refletem questões estruturais e pedagógicas. Muitos estudantes desmotivam quando não se sentem incluídos ou valorizados nas atividades. A lógica do rendimento e da competição, ainda presente em muitas práticas, reforça o protagonismo dos mais habilidosos e exclui quem não se encaixa nesse perfil. Soma-se a isso a ausência de diálogo
e de sentido nas aulas, que muitas vezes reproduzem práticas repetitivas, descontextualizadas e pouco significativas para os estudantes. Esse cenário leva a um afastamento simbólico e físico. Há estudantes que participam sem engajamento e outros que se ausentam por completo. A construção de um ambiente participativo, democrático e acolhedor é essencial para reverter esse quadro. Para isso, é necessário escutar os estudantes, planejar com intencionalidade e desenvolver propostas que deem sentido à presença deles. Quando os estudantes percebem que são protagonistas do processo, a indisciplina se transforma em participação e o afastamento cede lugar ao pertencimento e engajamento. Quinta problemática: dificuldades relacionadas aos ensinos dos esportes. Lembrando que o texto da quarta problemática também é da Soraya Cristina Darido, do Fernando Jaime Gonzalez e do professor Gui Ginciene. Em relação à quinta problemática, dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, o texto base é de André Luiz Ruggiero Barroso e o título é Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Sobre as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, ensinar esportes na escola é um grande desafio, pois carrega uma tradição excludente e uma visão tecnicista. Durante décadas, o ensino esportivo foi pautado em alto rendimento, no gesto técnico ideal e na valorização da competição. Isso gerou práticas que afastam da realidade dos alunos, desconsideram o contexto escolar e ignoram as dimensões culturais, afetivas e sociais do esporte. Os estudantes menos habilidosos ou com trajetórias diferentes são os mais excluídos nesse modelo. Superar essa lógica requer compreender o esporte como conteúdo da cultura corporal e não como treinamento de atletas. É preciso problematizar o gesto técnico, reconhecer a pluralidade de vivências e valorizar o erro como parte da aprendizagem. Abordagens pedagógicas, como as apresentadas no artigo, como o TGFU, o modelo de educação esportiva, futebol caldeirão, são alternativas que tornam o ensino mais inclusivo e significativo. Ensinar esportes na escola deve ser um processo de formação humana, não de seleção e exclusão. A última problemática apresentada em artigos tratou sobre as questões de gênero na educação física escolar. Dois textos base, o de Osmar Moreira Júnior, com o título Educação Física Escolar e Questões de Gênero, e o outro, Masculinidades na Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. As questões de gênero ainda apresentam um grande desafio para a educação física escolar. Mesmo com turmas mistas, sendo regra desde a década de 90, ainda há resistência por parte de muitos professores que se sentem inseguros para lidar com a convivência entre meninos e meninas. Em muitos casos, essa convivência é marcada por desigualdades, preconceitos e exclusões. A lógica biologicista e os estereótipos de gênero reforçam a ideia de que meninos e meninas são mais fortes e habilidosos, o que coloca as meninas em situação de desvantagens e gera silenciamentos. Além disso, a masculinidade hegemônica presente nas aulas reforça padrões de dominação e hostilidade, excluindo meninos que não se enquadram nesse modelo. Trabalhar com a equidade de gênero exige reconhecer essas desigualdades, propor vivências inclusivas e intervir diante das discriminações são essenciais. O esporte pode ser um espaço potente de desconstrução de estereótipos, mas para isso o professor precisa agir de forma crítica, consciente e intencional. Então, apresentamos as 6 problemáticas e entre elas há algumas conexões. O abandono do trabalho docente, ele se conecta com a relação teoria e prática, já que o abandono frequentemente ignora o componente reflexivo da educação física. Conecta-se também com a indisciplina e afastamento dos estudantes, pois a ausência de intencionalidade e mediação favorece o desinteresse e o caos nas aulas.
O abandono do trabalho docente também se conecta com os aspectos legais da educação física escolar, que permitem dispensas e desvalorizam a obrigatoriedade da disciplina. O abandono do trabalho docente também contribui para as dificuldades do ensino dos esportes, uma vez que a ausência de planejamento leva à repetição de jogos livres e sem propósito educativo. A relação teoria e prática se conecta com quem? Com o abandono, como eu já falei, com a articulação teoria e prática, combate o afastamento dos estudantes, ao tornar as aulas mais significativas. E está diretamente ligado ao ensino dos esportes, pois exige abordagens que contemplem tanto o gesto quanto o contexto histórico, cultural e crítico. Além disso, fortalece as ações contra a desigualdade de gênero, ao permitir reflexões que construam estereótipos nas práticas corporais. Os aspectos legais, eles impactam o abandono docente, como eu já falei, ao permitir interpretações que esvaziam a obrigatoriedade da disciplina e contribuem principalmente para o afastamento dos estudantes, por meio da cultura das dispensas e da ideia de que a educação física não ensina nada. A indisciplina e o afastamento dos estudantes se conecta com o abandono do trabalho docente, como eu já falei, resulta em aulas sem sentido, sem mediação e sem pertencimento. A indisciplina e o afastamento dos estudantes são agravados pela ausência de articulação entre teoria e prática, tornando uma vivência corporal vazia e sem reflexão. São reforçadas pela negligência legal também, que permite que muitos alunos se ausentem legitimamente das aulas. E a indisciplina e afastamento dos estudantes, ela se relaciona com o modelo esportivizado, que exclui os menos habilidosos e fomenta a competição, a hipercompetição e hipercompetitividade acima do coletivo. Envolve também as questões de gênero, já que meninas e dissidências frequentemente se afastam por sentirem-se inviabilizadas ou expostas. As dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes se conectam com o abandono, né? Já falei sobre isso, e quando não há mediação, repete-se o ensino do esporte com foco só em performance, reflete a falta de articulação entre teoria e prática, já que muitas vezes o esporte é apenas jogado e não ensinado. Já falei sobre isso, alimenta a indisciplina e o afastamento ao excluir estudantes por nível de habilidade e reforçam as desigualdades de gênero, ao naturalizar a divisão de tarefas e espaços nas práticas esportivas escolares. Por fim, as questões de gênero na educação física escolar dialogam com o ensino dos esportes, onde há uma construção de masculinidades hegemônicas e exclusão de meninas e meninos não padrão, conectam-se com a disciplina e o afastamento dos estudantes, já que os excluídos por gênero tendem a se desinteressar e abandonar a aula. Exige revisão das práticas docentes, né? Claro que o abandono vai impactar nas questões de gênero, né? Por conta da cultura de exclusão social que existe. Então, confronta tanto o abandono quanto a reprodução tradicional. Para dar certo, as questões de gênero serem tratadas da melhor forma, a atuação docente essencial é aquela chamada em renovação pedagógica. As questões de gênero também demandam integração entre teoria e prática, já que discussões e vivências têm que valorizar a diversidade e a equidade. Por fim, pressionam por mudanças na legislação e políticas públicas, que hoje ainda permitem exclusões justificadas por normas antigas. Então, depois que refletimos sobre as diversas problemáticas discutidas nos artigos, identificamos tantas outras que vivenciamos em nosso cotidiano escolar, compreendemos que ser professor de educação física hoje é lidar com situações limites, como nos ensinou Paulo Freire. A tomada de decisões sobre o que e como ensinar não é neutra nem simples. É marcada por tensões, resistências e, ao mesmo tempo, por possibilidades.
Diante disso, percebemos que renovar a prática pedagógica não significa abandonar o que já existe, mas sim ressignificar os conteúdos hegemônicos à luz das vivências e interesses dos estudantes. É nesse movimento que surgem os nossos temas geradores, problemáticas emergentes do nosso contexto, como o abandono do trabalho docente, a ruptura entre a teoria e prática, a indisciplina, as questões de gênero e a falta de sentido nas aulas por muitos alunos. Esses desafios nos convocam a reinventar a educação física escolar sem abrir mão do papel educativo da disciplina. Renovar é propor experiências que unam criticidade, prazer e pertencimento, reconhecendo que ensinar com sentido exige escuta, coragem e compromisso coletivo. A construção de um ensino mais significativo começa com o reconhecimento das nossas próprias problemáticas e com a vontade de transformá-las.